Queridas irmãs e irmãos, é com imensa alegria que nós faremos a partilha desse estudo juntas. Neste momento, eu convido vocês para orarmos e darmos início ao nosso estudo. Deus, de materno amor, que nos chamastes à comunhão contigo, concede-nos sabedoria para testemunharmos o Evangelho de paz e justiça, mesmo entre os obstáculos do caminho. Para que a Diocese Anglicana do Recife seja sempre uma casa de acolhimento e comunhão para todas as pessoas e fortalece-nos na coragem para semearmos um novo tempo, que seja sinal do teu reino. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Feita a nossa leitura, nós vamos fazer a leitura do texto bíblico que vai nortear o nosso estudo. Antes de fazer a leitura, eu quero falar sobre o tema do nosso estudo. O tema do nosso estudo é espiritualidade e coragem para aprender e ensinar novas formas de ler a Bíblia. Diante desse desafio de refletirmos sobre este tema, um tema que eu considero extremamente rico, atual e importante, nós vamos fazer a leitura do texto de Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Você pode acompanhar na sua Bíblia. O texto diz assim: Tendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala em Jesus. Esse texto é um texto interessante para a nossa temática, porque ele é um texto que deixa a Bíblia aberta. Tendo Deus outrora falado, quer dizer, antigamente, muitas vezes, de muitas maneiras, ou seja, ele considera que essa palavra profética, essa palavra de criação, essa palavra histórica se moveu de várias formas, ganhando vários sentidos, ganhando vários significados, Uma palavra polissêmica, quer dizer repleta de sentidos. Então, tendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos nossos pais, ele falou pela tradição profética. E aí ele vai afunilando o texto para a tradição judaico-cristã. Então, aos nossos pais, ele falou pelos profetas. E falou de forma diferente pelos profetas. E falou em tempos diferentes pelos profetas. Em linguagens diferentes. Hoje, quer dizer, hoje, naquele momento histórico, no momento em que ele está escrevendo aquele texto, nos fala através de Jesus. Então, Jesus é a voz que traz a encarnação dessa palavra divina para aquele povo naquele momento. E é muito interessante porque o texto bíblico, é um texto que está no nosso cotidiano. É um texto que está nas nossas referências mais básicas. E é um texto com o qual nós temos muita dificuldade em lidar. Principalmente se estamos inseridas e inseridos numa tradição cristã. E agora nós vamos ver da onde vêm as principais dificuldades e por que a gente precisa de coragem e de espiritualidade para lançarmos mão de novas formas de ler, aprender e ensinar o texto bíblico. O texto bíblico está no meio de várias polêmicas. Então a gente constantemente vê as pessoas preocupadas em discutirem se o texto bíblico contém ou é a palavra de Deus. Outra polêmica é se a Bíblia é ou não inerrante, ou seja, se ela contém ou não contém erros. Uma outra polêmica muito comum é a gente ouvir que aquele que tirar uma vírgula
ou acrescentar um tio ao texto bíblico, isso também será retirado do seu galardão celestial. Uma outra polêmica também muito comum em nosso meio é, se questionarmos o texto bíblico, estamos questionando a autoridade de Deus, que é o autor do texto. Ora, embora as pessoas que digam isso, elas estejam imbuídas de um grande respeito pelo texto, e isso precisa ser considerado na hora em que nós, enquanto reverendas e reverendos, vamos fazer os nossos estudos em nossas paróquias e vamos fazer o diálogo a partir do texto. Esse é também um comportamento que nos afasta do texto. O texto bíblico é um texto extremamente rico, escrito por autores diferentes, em tempos diferentes, espaços diferentes, estilos literários diferentes. No texto bíblico você tem atas, você tem crônicas, você tem poesia, você tem textos eróticos, você tem profecias, né? É um texto que precisa ser lido com algum cuidado, né, de alguma contextualização. É um texto que a gente precisa se aproximar de uma forma cuidadosa, né? E não como se estivéssemos lendo a mesma coisa sempre. A outra coisa é que esse texto, ele não nos chega caído do céu. Se chegasse caído do céu, a gente não teria muito problema em desconstruir as leituras que temos. Mas ele nos é dado por uma tradição afetiva. Nós chegamos aos textos bíblicos através das nossas mães na fé, dos nossos pais na fé. Chegamos ao texto bíblico através da nossa família, de pessoas que nós amamos, de instituições que nos são muito caras, como as nossas comunidades de fé, as nossas escolas, a nossa família. Então o texto, ele não é sagrado em si mesmo, mas ele ocupa um lugar sagrado em nosso coração. Nós temos relações afetivas e na hora de desconstruir o texto, muitas vezes é um processo doloroso, porque a gente precisa desconstruir verdades que estão sedimentadas em nossos corações. Uma outra questão para lidar com o texto bíblico é que mesmo as pessoas que não são cristãs, que não são da nossa tradição, elas têm referências bíblicas pautadas no seu cotidiano. A Bíblia tem inspirado livros, né, como Esaú e Jacó, de Machado de Assis. A gente tem inspirações musicais, a gente tem inspirações teatrais, a gente tem inspirações filosóficas como Temor e Tremor, de Søren Kierkegaard, a gente tem peças de teatro, ou seja, a Bíblia é inevitável, né? O contato com a sua mensagem é inevitável, ela está ao nosso redor, ela está na base cultural e moral da civilização ocidental. Desse modo, o encontro com o texto bíblico é um encontro que não se dá apenas na igreja. Ele se dá em espaços diferentes, em modos diferentes. E aí, por que então que a gente precisa de coragem para lançar mão de novas leituras ou de novas formas de ler? Porque não é só método e conceito. Está em jogo as nossas afetividades, está em jogo o nosso sagrado. E aí a espiritualidade é parte importante desse processo de desconstrução. A gente precisa de sentido. Não é apenas um exercício hermenêutico seco. Essa espiritualidade precisa ampliar essa dimensão do Evangelho, encarnar esse Evangelho, atualizar essa palavra, jogar luz em textos que nós nunca jogamos. O encontro com um texto que muitas vezes foi lido e relido e nós nunca nos demos conta de que pessoas foram silenciadas naquele texto por longos séculos. E de repente a gente joga luz sobre o texto. E aí a gente rompe com uma tradição
patriarcal, com uma tradição elitista, com uma tradição europeia, que dominou o texto bíblico. Eu gosto da ideia de Carlos Mestres quando ele explica num livro dele que eu super recomendo para vocês lerem, chama-se Por Trás das Palavras. Eu gosto da ideia dele quando ele diz que a gente precisa mudar a chave de leitura do texto bíblico. Essa mudança de chave faz a gente abrir portas, encontrar gente que a gente nunca tinha encontrado antes no texto, conversar com gente que ficou calada séculos e de repente nós nos encontramos no texto e esse diálogo ressuscita o texto, atualiza ele, torna a Bíblia parte do nosso cotidiano e isso é exercício de espiritualidade. Então eu gostaria de dar alguns exemplos de como a tradição nos deu um texto pronto, né? E nós olhamos e lemos e relemos o texto bíblico e não vemos algumas coisas que deveriam saltar aos nossos olhos. Eu vou convidar vocês para fazer 3 exercícios comigo. Exercícios pequenos. Eu não vou lançar mão do texto bíblico porque nós não temos tempo suficiente para fazer essa abordagem de forma criteriosa. Mas nós vamos fazer 3 exercícios. O primeiro, nós vamos pegar o texto de Juízes 5, onde vai estar relatada a história de uma juíza, que é Débora. E esse texto é um texto que a gente costuma ler na igreja, que a gente prega sobre ele, né? De como uma mulher como Débora se torna juíza do povo de Israel, uma mulher que faz a parte de aconselhamento e acompanha, né, a guarda para uma batalha. O interessante é que uma outra mulher também está ao lado de Débora. Ela caminha, né? Ela é a esposa de um dos homens que lutam, um dos homens fortes do exército de Israel e que vão lutar nessa batalha. O nome dela é Jael. Jael recebe à noite, né, um homem, hospeda na sua casa, um homem que era líder de um exército que oprimia Israel por muito tempo. E aí ela meio que seduz ele, dá a ele uma bebida, né, para que ele possa descansar. Provavelmente é uma bebida que o faz dormir profundamente e ele dorme. Enquanto ele dorme, ela pega uma espécie de prego, uma estaca e martela na cabeça dele, mais precisamente na têmpora dele. Ou seja, ela sabe exatamente o que está fazendo. Ela mata o general do exército que oprimia Israel. E o texto diz que Deus entregou a ela aquela vitória. Ora, é uma cena pesada, né? Mas a Bíblia é cheia de cenas pesadas. Mas é uma mulher que ganha aquela batalha. E é engraçado que a gente chega até Débora, mas a gente não chega até Jael, né? Esse é um texto que a gente não faz questão de ler, de entender, de discutir o lugar daquela mulher, como ela se coloca, como ela usa a sua sedução, como ela usa seu corpo, como ela vai em busca de um direito para o Estado de Israel. A gente não chega em Jael, a gente para em Débora, né? Então é só para mostrar para vocês como a gente, até os nossos avanços são limitados. Outro texto que eu gosto muito, né, e que a tradição nos ensinou a ler de um jeito e o texto pula na cara da gente de outra forma, é o texto de Esaú e Jacó, né? E eu acho tão interessante porque é um texto que Jacó está errado do início ao fim do texto, né? Jacó faz uma comida e propõe a troca de uma comida quando o irmão dele chega com fome em casa pela primogenitura. É quase uma brincadeira o texto, né? Ai, que comida boa, você me dá a sua comida doce, você me der a sua primogenitura.
Gente, né? Alguém em sã consciência faria isso? Esaú poderia comer qualquer outra coisa e não dar a sua primogenitura. Depois ele engana o pai junto com a mãe e rouba a primogenitura de Esaú. E o que é interessante nisso? O que é interessante é que depois que eles se separam e ele quer reencontrar o seu irmão, na hora de reencontrar, ele manda as mulheres primeiro, manda as crianças depois, manda os presentes. A última pessoa que aparece é ele. Porque se a ira do irmão fosse muito forte, primeiro ele mataria as mulheres, depois as crianças, depois renegaria os presentes, por fim chegaria nele. Ah, não, era uma tentativa de sensibilizá-lo. E se não desse certo? Mas o interessante é que Esaú recebe com tanto carinho, e diz assim, olha, não carece de me dar presentes. O maior presente é você ter vindo até aqui. Eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho. Os bens que eu preciso, tenho. O Senhor me fez prosperar. A única coisa que eu não tinha era meu irmão. Gente, o protagonismo dessa história é de Esaú. E a tradição deu o protagonismo da história a Jacó. Isso é só para mostrar que às vezes o texto nos diz uma coisa e a tradição nos diz outra. E eu poderia passar aqui a noite inteira desfiando textos que a tradição nos ensinou a ler de uma forma e que o texto nos dá outras possibilidades. Eu gosto também do texto dos milagres, do milagre de transformar aquele poucos peixes e poucos pães, um monte de cestos que ainda sobejaram. Gosto daquela mensagem de que o sobrenatural acontece primeiro nos nossos corações. E nesse momento de pandemia, não trata-se de desconstruir o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Trata-se de celebrar o milagre do amor, o milagre da misericórdia. Trata-se de ver que quando damos do que temos e não do que sobeja, o milagre dos pães e dos peixes acontece nas nossas casas, nas nossas ruas, nas nossas comunidades. Ter coragem para ler o texto e encontrar novas chaves de leitura, ter coragem de nos encontrarmos nos textos, de chorar com os que choram. Há alguns momentos no texto bíblico que a gente não pode fazer outra coisa a não ser chorar com os que choram e entender que naquele momento Deus não estava presente, a não ser na lágrima das mulheres, a não ser na lágrima do povo, a não ser chorando com os que choram. Então, esse é o exercício da espiritualidade. Não é simplesmente desconstruir o texto, é reconstruí-lo numa perspectiva de acolhimento, numa perspectiva misericordiosa, numa perspectiva inclusiva. O texto bíblico não é um texto fechado. E ele nos surpreende, e nos assusta e nos encanta, porque o texto bíblico é o texto da vida. Ele não é um texto do sagrado, ele é um texto da vida, e Deus fala através da vida. Por isso ele não tem preocupações em esconder determinados detalhes. A tradição tem, o texto não. Então, quando eu digo texto não é que os autores não tenham tido a preocupação de desenhar o texto. É que o texto bíblico é escrito a partir das experiências da vida. E as experiências da vida não têm uma formatação prévia. Elas acontecem. Então, por isso é um texto aberto. Nós, hoje, continuamos escrevendo esse texto, porque Deus continua falando através de nós. Nos falou por Jesus, nos falou pela tradição, nos fala através de nós. Isso não significa que a gente não possa questionar, não significa que a gente
não possa dialogar com o texto. É o nosso diálogo com o texto que torna ele fecundo e ressurreto nos dias atuais. Que Deus nos abençoe e nos guarde.